Alexandre revelou que tinha convidado amigos para nossa casa hoje, dizendo com uma risada: certifique-se de fazer seu trabalho direito. Fiquei surpresa e retorquiam o que? Eu não sabia disso. Eles estarão aqui em 2 horas, então se apresse e se prepare. Espere um minuto, você é como um parasita que não pode fazer nada sem mim, mas hoje é uma oportunidade perfeita para mostrar suas habilidades culinárias. Alexandre provocou enquanto eu entrava em pânico. Muitas vezes me pergunto o que meu marido está pensando. 2 anos atrás, dei à luz trigêmeos e tenho vivido uma vida ocupada como mãe. Embora a chegada dos trigêmeos tenha sido uma surpresa, estou verdadeiramente feliz por eles terem entrado em nossas vidas. No entanto, meu marido mostra pouco interesse pelas crianças ou pela paternidade. Para tornar as coisas mais desafiadoras, um acidente inesperado me deixou em uma cadeira de rodas. Com as crianças por perto e minha condição atual, receber visitas é difícil. Talvez eu consiga lidar com 1 ou 2 pessoas, mas não é hora de fazer desculpas. Temos 10 pessoas vindo hoje. Ao ouvir isso, senti que poderia desmoronar, mesmo estando sentada em minha cadeira de rodas. Qualquer pessoa que veja essa situação pensaria que meu marido é insensível, e ainda assim, isso pode ser um julgamento muito bondoso. 2 horas depois, os amigos do meu marido chegaram. Eles entraram na casa um após o outro, nunca tendo recebido pessoas em nossa casa antes. Eu os conduzi nervosamente. Por aqui, por favor. Os amigos olharam para mim, percebendo algo, mas seus pensamentos foram interrompidos pela voz de meu marido. Alexandre perguntou apressadamente: está tudo pronto, certo? Sim, claro que está pronto. Com 10 pessoas reunidas, a casa parecia apertada. Nessa situação, eu estava agindo efetivamente como uma empregada doméstica. Quando ficamos sem bebidas, fui enviada à loja de conveniência em minha cadeira de rodas para comprar mais. Você está atrasada e completamente inútil, resmungou Alexandre quando voltei para casa. Desculpe. Assistindo nossa troca, um dos amigos dele se levantou e disse para Alexandre: você deveria tratar melhor sua esposa. De repente, o que é isso? Não pretendo me intrometer em assuntos familiares, mas tenho que dizer isso. Mais tarde, ficou claro que Kevin estava guardando raiva. Ele se aproximou de Alexandre e finalmente o golpeou com força na bochecha. Naquele momento, a sala ficou tão silenciosa quanto se o tempo tivesse parado. Furioso, Alexandre gritou: o que você está fazendo? De lá, a situação se intensificou rapidamente, levando a um resultado duro para meu marido. Meu nome é Alice e estou completando 30 anos este ano. Originalmente, trabalhava como vendedora de cosméticos, mas me tornei dona de casa em tempo integral depois de me casar. Meu marido se chama Alexandre, ele é 3 anos mais velho do que eu e nos casamos há 3 anos. Nos conhecemos por meio da apresentação de um amigo. Estou bem, fui apresentada a alguém por Maria antes, mas aquele cara era muito apegado à mãe, lembra? Eu também não sabia que ele era assim. Deixe claro, então eu vou passar desta vez. No entanto, Maria suplicou: espere, a próxima pessoa é realmente boa, você sabe. Maria é uma boa amiga que se preocupa muito. Eu não queria recusar, mas estava preocupada em encontrar outro estranho. Desculpe, mas está bem, eu vou fazer desta última vez. Está tudo bem, certo? Tudo bem, mas realmente tem que ser a última vez. Assim, conheci um homem apresentado por Maria, que mais tarde se tornaria meu marido. Honestamente, não esperava muito durante o encontro 1 semana depois. Tudo em que pensava era em como poderia voltar para casa rapidamente. No entanto, isso acabou sendo uma surpresa agradável. Trocamos cumprimentos. Prazer em conhecê-lo. Prazer em conhecê-lo também. Sou o Alexandre, aqui por recomendação da Maria. Minha primeira impressão foi que ele era alto e parecia um jovem simpático. Mais tarde, decidimos jantar juntos em um restaurante próximo. A conversa variou de assuntos do dia a dia a contos românticos. Alexandre falou com um sorriso. É mesmo? Definitivamente quero evitar os garotos de mãe. Absolutamente. Sempre acabo sendo influenciada pela Maria. A propósito, há quanto tempo você conhece a Maria? Desde a faculdade, disse com interesse. Uau, sou amigo dela desde o ensino médio.
Ter uma amiga em comum fez a conversa fluir naturalmente, mesmo sendo o nosso primeiro encontro. O dia acabou sendo mais agradável do que o esperado e passamos cerca de 3 horas nos divertindo. Então, Alexandre se despediu. Bem, então, nos encontramos de novo. Sim, nos vemos. Depois de nos separarmos na estação, caminhei para casa. Já fazia um bom tempo desde que me senti tão animada. Quando cheguei em casa, me deitei no sofá e acabei adormecendo. Antes que percebesse, acordei com o som do meu telefone tocando. Atendi a ligação. Alô, tudo bem? Finalmente consegui falar. O que estava fazendo? Desculpe, estava dormindo. O que houve? Maria perguntou. E então, como foi o encontro hoje? Sim, acho que foi bastante bom. Ao ouvir minha resposta, Maria parecia satisfeita. Que ótimo ouvir isso. Qual é essa reação? Segundo Maria, Alexandre parecia ter sido um pouco difícil naquele tempo. Ao ouvir isso, desejei que ela tivesse me contado antes de nos encontrarmos, mas acabei não expressando esse pensamento. Maria disse, de qualquer forma, parece que não houve problemas desta vez. É verdade. Ainda é cedo para afirmar com certeza, mas acho que provavelmente vai ficar tudo bem. Depois disso, Alexandre e eu saímos em muitos encontros. Gradualmente, nos aproximamos e foi um progresso natural começar a namorar. Então, as coisas aconteceram surpreendentemente rápido. Apenas 4 meses após nos conhecermos, decidimos nos casar. Agora, que estamos começando nossa vida como um casal casado, há algo que quero conversar. O que é? Quero que você cuide da casa a partir de agora. Fiquei surpresa e reagi. Espera, isso significa que você quer que eu largue meu emprego? Sim, exatamente, respondi apressadamente. Espera aí, não posso simplesmente fazer isso assim tão rápido. A expressão de Alexandre mudou. O quê? Naquele momento, ainda consigo me lembrar vividamente do rosto de Alexandre. Foi a primeira vez que ele mostrou raiva para mim. Fiquei surpresa e sem palavras. Por que você de repente ficou em silêncio? Respondi, me sentindo confusa. Bem, de qualquer forma, enfatizou Alexandre, por favor, faça isso por mim. Espere um minuto. No entanto, Alexandre deixou essas palavras para trás e se isolou em seu estudo. Diante do seu pedido repentino, senti que era inútil discutir. Considerando a vida de casados que tínhamos pela frente, no dia seguinte, tomei a decisão de sair do meu emprego e informei ao meu chefe. Foi triste dizer adeus a um lugar onde trabalhei por tanto tempo, mas me convenci de que era necessário. A partir de agora, vamos trabalhar juntos. Pode não ser perfeito, mas vamos ser um bom casal. Assenti às palavras de Alexandre. Encorajada por suas palavras, decidi dar o meu melhor. A vida após o casamento foi como muitos recém-casados experimentam. Saímos para vários lugares e aproveitamos nossa vida de recém-casados. No entanto, a mudança aconteceu cerca de 1 ano depois de nos casarmos. Você tem parecido doente ultimamente. Está tudo bem? Sim, ainda me sentindo um pouco mal. Alexandre cruzou os braços e ponderou. Na semana passada, tenho me sentido mal. Então, Alexandre sugeriu, talvez você esteja grávida. Realmente foi uma sugestão inesperada. Apenas para ter certeza, vamos fazer um teste. Vamos fazer isso. Como não tínhamos um teste em casa, fomos até a farmácia próxima. Depois de voltarmos para casa, decidi usar o teste imediatamente. Então, qual é o resultado? Sim, fiquei feliz e mostrei o resultado para Alexandre. Ao vê-lo, Alexandre exclamou em surpresa: Isso é positivo, não é? Sim, é. Isso é incrível. Contrariando a alegria de Alexandre, eu expressei minha preocupação. Mas eu realmente posso ser uma boa mãe? É natural sentir ansiedade, mas vou aprender junto com você, então vai ficar tudo bem. As palavras de Alexandre me deram força. Eu podia acreditar que tudo ficaria bem. Mesmo depois que o bebê nasceu, essa crença era forte. No entanto, esse estado de felicidade não durou muito. Não se esforce demais, tudo bem?
Estou bem. Minha barriga nem está tão grande ainda, mas Alexandre insistiu. Mesmo assim, estou preocupado. Se algo acontecer, vou te avisar imediatamente. No início, Alexandre foi gentil com suas palavras, mas depois de um check-up de rotina, seu comportamento mudou drasticamente. Desde que vimos o ultrassom no consultório médico, ele gradualmente ficou quieto e estava completamente calado quando saímos do hospital. Preocupada, perguntei a Alexandre, o que há de errado? No entanto, Alexandre não respondeu. Perguntei novamente, ei, você está ouvindo? No entanto, nenhuma palavra foi trocada entre nós até chegarmos em casa. Alexandre foi dormir em silêncio antes de mim. Sozinha, sentei-me no sofá, olhando para a foto do ultrassom em minha mão. A foto mostrava os pequenos trigêmeos dentro da minha barriga. Isso é porque a atitude dele mudou, pensei, incapaz de entender o motivo. À medida que o tempo passava, conversávamos como de costume, mas nunca tocávamos no assunto das crianças. Sentindo que não podia deixar a situação como estava, decidi abordar o assunto quando Alexandre voltasse do trabalho. Alexandre, tenho algo que quero perguntar. O que é? Você tem algum problema com as crianças? Alexandre respondeu surpreso. O que? Não, não é isso. Então, por que você está agindo assim? Naquele momento, Alexandre respondeu com algo inesperado. Como vamos criar trigêmeos? Fiquei atônita. O que? Confusa, não sabia o que dizer em seguida. Alexandre acrescentou, por que temos que ter trigêmeos? Instintivamente, refutei, mas são uma bênção. Isso não importa, mas são crianças, não são? Sim, mas trigêmeos, neste momento? O que você quer dizer com o neste momento? Alexandre respondeu vagamente, nada, esqueça. No final, minha pergunta ficou sem resposta e a conversa terminou ali. Preocupada com as palavras de Alexandre, decidi entrar em contato com Maria. Ei, tenho uma pergunta. Sim, qual é? É sobre o Alexandre. Alguma coisa mudou com ele? Você quer dizer, poderia ser isso? Maria parecia saber de algo. Você sabe de alguma coisa? Na verdade, ouvi dizer que o Alexandre pediu demissão recentemente. Fiquei chocada. O que? Sério? Eu não tinha ideia. Sério? Você não sabia? Maria parecia surpresa por eu não saber. Não conseguia entender por que Alexandre não me contou algo tão importante. Você ouviu isso diretamente do Alexandre? Sim, mas... Obrigada, eu entendi. Espere um segundo. Desliguei o telefone e corri para onde Alexandre estava, no escritório. Abri a porta rapidamente. Alexandre, é verdade que você pediu demissão? Alexandre pareceu surpreso. O que é isso? Como você ficou sabendo? Isso não importa. Por que você não me contou? Não havia nada que você pudesse fazer mesmo se eu contasse. Fiquei incrédula. Você está falando sério? Explicarei tudo depois. Por enquanto, saia. A conversa ainda não acabou. No entanto, fui empurrada para fora do quarto e fiquei parada do lado de fora da porta. Apesar de ser casada, o que poderia estar o incomodando tanto? Na manhã seguinte, enquanto preparava o café da manhã, Alexandre apareceu de repente na minha frente e começou a pedir desculpas. Fiquei surpresa e perguntei, o que é isso? Por que você está dizendo isso tão de repente? Alexandre respondeu com um olhar sério, sinto muito pelo que disse e fiz ontem. Por favor, me perdoe. Então, por que você pediu demissão? Me diga o motivo. Na verdade, encontrei um novo sonho e comecei a persegui-lo. Perguntei com interesse, qual é esse novo sonho especificamente? Alexandre respondeu com os olhos brilhando, quero me tornar um designer. Recentemente, decidi seguir esse caminho. Alexandre mencionou que se inspirou a seguir a carreira de designer após uma conversa com um amigo. Inicialmente, fiquei confusa, mas sua fala apaixonada sobre seu sonho me comoveu e decidi apoiá-lo. No entanto, o que se seguiu foi inesperado.
Alexandre se isolou no escritório, imerso no estudo de design, e acabamos vivendo das economias que eu tinha até ele conseguir um emprego estável. Estava grávida de trigêmeos, e o médico havia recomendado a internação gerenciada. No entanto, Alexandre era muito ruim em fazer tarefas domésticas, e sua reação a essa notícia não foi boa. Vou para o hospital. Tudo bem? Alexandre respondeu quietamente, sim, e entendi. Cui disse. Quando fui admitida no hospital, Alexandre estava lá comigo, mas saiu do hospital bastante cedo. Estava muito preocupada com como ele iria cuidar das tarefas domésticas. No entanto, minhas preocupações foram um pouco amenizadas sabendo que seus pais verificavam regularmente Alexandre. Quando fui liberada do hospital, minha família me recebeu, mas estava claro pela expressão de Alexandre que ele não estava satisfeito. Perguntei, está tudo bem em casa? Enquanto estive no hospital, meus pais vieram para ajudar. Eles eram um pouco chatos, eu apontei, mas essa ajuda foi um alívio, não foi? Alexandre admitiu relutantemente, bem, sim, foi. Depois disso, voltamos para casa com nossas 3 filhas. Sinceramente, esperava por uma vida familiar feliz, mas a realidade não foi tão doce. Alexandre não mostrava interesse em cuidar das filhas, parecendo quase indiferente. Embora as meninas dormissem em nosso quarto, Alexandre mal interagia com elas. Por favor, você poderia falar com as meninas de vez em quando? Desculpe, estou realmente ocupado agora, implorei a Alexandre novamente. Mesmo que seja só por um tempinho, passe um tempo com elas. Então, Alexandre levantou a voz de repente. Eu já disse que estou ocupado. Assustadas pelo tom alto de sua voz, as meninas começaram a chorar. O barulho de 3 bebês chorando ao mesmo tempo era extraordinário. Alexandre expressou sua irritação. Está muito barulhento, por favor, acalmem elas logo. Não pude deixar de retrucar. Elas são apenas bebês, é claro que vão chorar. Só faça algo logo. Não suportava a atitude dele. Como mãe, senti que não podia recuar e apelar para Alexandre. Se você apenas ajudasse um pouco, não seria tão difícil. O que você disse? Você só precisa fazer o que lhe digo. Com essas palavras, Alexandre pegou um despertador do quarto e jogou em minha direção. Instintivamente, protegi as meninas, então o despertador acertou minhas costas e quicou na parede até o chão. Apesar da dor nas minhas costas, fiquei aliviada por as meninas estarem seguras. No entanto, a situação não terminou ali e escalou ainda mais. O que você pretende fazer se acertar uma das crianças? Perguntei friamente. Do que você está falando? É sua culpa estar aí. Não acreditei no que estava ouvindo. Com raiva, lutei contra o impulso de jogar algo em Alexandre enquanto o encarava. Alexandre suspirou e saiu do quarto. Enquanto isso, as crianças continuavam chorando e eu fiquei para acalmá-las. Voltei para a sala. Você parece cansada, fiquei perplexa. Alexandre estava bebendo e fumando dentro de casa. Ei, tem crianças aqui. Por favor, pare de fumar dentro de casa. Saia para fumar. Apesar de ouvir minhas palavras, Alexandre continuou a me ignorar e continuou fumando. Não havia traço de desculpas ou culpa em sua atitude. As crianças já foram dormir? Perguntei. Sim, acabei de colocá-las na cama, respondeu Alexandre indiferentemente. Entendo. Tem algo que você quer dizer? Você poderia comprar mais álcool? Fiquei surpresa, mas retruquei. Você já bebeu o suficiente, não é? Estou ocupado todos os dias. Está tudo bem tomar um pouco de vez em quando, ele disse. Naquele momento, uma pergunta importante cruzou minha mente. Aliás, o que aconteceu com seu emprego? Você disse que ia se tornar um designer. Então, Alexandre disse com indiferença, desisti disso. Desculpe. Pode repetir isso? Desisti do sonho de ser designer, respondi, surpresa. Mesmo? E o que você vai fazer agora? Alexandre riu de repente. Não se preocupe, vou descobrir alguma coisa. Tenho um amigo com uma empresa. Fiquei sem palavras com sua atitude egoísta. Minha confiança em Alexandre havia se esgotado completamente.
Me vi em uma situação que nunca poderia ter imaginado antes do casamento, até mesmo considerando o divórcio. 2 semanas depois, Alexandre arrumou um novo emprego. No entanto, conseguir o emprego apenas piorou seu comportamento tirânico. Eu me vi sem maneiras de detê-lo. Foi então que tomei uma decisão. Como você tem passado ultimamente, Alice? Perguntou minha mãe. Sim, estou bem, mas, Alice, o que aconteceu hoje? Perguntou minha mãe. Na verdade, tenho algo que preciso discutir sobre Alexandre. Procurei a ajuda da minha sogra. Depois de detalhar as ações de Alexandre, ela mostrou sua indignação. Sempre me tratara como sua própria filha, e nosso relacionamento era muito bom, então ela me ouviu atentamente. Minha sogra fez uma resolução. Entendi. Vou ver o que posso fazer. Muito obrigada, disse, agradecida. Deixe comigo, querida, afirmou minha sogra. No dia seguinte, minha sogra fez as malas e veio para minha casa. Quando Alexandre chegou em casa, ela já estava esperando por ele. Alexandre ficou surpreso. Por que a mãe está aqui? Minha sogra o interrogou severamente. Ouvi falar do que você tem feito pela Alice. Você tem passado dos limites. Alexandre retrucou. Isso não é da sua conta, mãe. Minha sogra afirmou com firmeza. Alice não fez nada de errado. Vou ficar aqui por um tempo para te reeducar. A solidariedade entre minha sogra e eu era sólida. Alexandre não teve escolha a não ser obedecê-la, o que melhorou muito nossa situação de vida depois. Sob sua orientação, Alexandre começou a ajudar com os cuidados das crianças e as tarefas domésticas, e ele reclamava menos. Minha sogra comentou, admirada. Alexandre acalmou bastante. Expressando minha gratidão, disse, isso é graças a você. Alexandre mudou para melhor por sua causa. Minha sogra disse com esperança, espero que isso te ajude a sentir a alegria da parentalidade. Respondi com confiança, tenho certeza de que vai ficar tudo bem. Vendo Alexandre começar a sorrir para as crianças, acreditei que ele poderia ser um bom pai. Cerca de 3 semanas depois que minha sogra chegou, minha vida mudou drasticamente. Certa tarde, enquanto eu tentava fazer as filhas dormirem, minha sogra entrou correndo no quarto. O que há de errado? Por que você está com tanta pressa? Disse minha sogra visivelmente preocupada. Bem, meu marido, John, foi levado para o hospital de ambulância com urgência, disse. Meu sogro ainda estava trabalhando ativamente e estava com boa saúde na última vez que nos encontramos. Essa notícia repentina me encheu de surpresa e preocupação. Então, você deveria ir até ele o mais rápido possível, mas minha sogra hesitou. Mas só faz pouco tempo que ela está aqui. Você já ajudou o suficiente. Por favor, vá ficar ao lado do John, Alice. Obrigada, você realmente me ajudou. Eu vou te ajudar a fazer as malas depois. Organizei as malas que minha sogra trouxe e me preparei para vê-la partir. Depois de me despedir dela, fiquei sozinha para cuidar das crianças. No entanto, o forte apoio dela me deu confiança para enfrentar o futuro. À noite, meu celular tocou. Era uma ligação da minha sogra. Perguntei preocupada, Jéssica, como está o John? Ele está bem, felizmente. Não houve nenhum problema grave. O que causou isso? Aparentemente, ele caiu das escadas e quebrou a perna, mas não há perigo para a vida dele. Ao ouvir isso, senti um alívio. Que bom saber. John certamente ficará mais tranquilo com você ao lado dele, então, por favor, fique com ele. Eu vou. Obrigada. Sabendo que meu sogro estava seguro, suspirei aliviada. Naquele momento, Alexandre chegou em casa. Ei, onde está a mãe? Sua mãe já foi embora, eu disse. Você não sabia? Alexandre parecia confuso. Não ouvi nada sobre isso. Então você também não sabe sobre seu pai se machucando? Perguntei. Alexandre ficou surpreso. O que aconteceu? Ele caiu das escadas e se machucou, eu expliquei. Entendi. Então mamãe não vai voltar, né? Sim, é isso mesmo. Naquele momento, Alexandre começou a rir de repente. Perguntei, confusa, por que você está rindo?
Estou cansado de fingir ser o bom moço, mas agora estou livre, declarou Alexandre. O comportamento anteriormente gentil de Alexandre parecia ser nada mais do que um ato para evitar as reclamações de sua mãe. Ele estava seguindo suas ordens, mas não por vontade genuína. Agora que a mãe se foi, você vai seguir as minhas ordens, ele disse. Fiquei chocada. Ordens? O que você quer dizer? A verdadeira natureza de Alexandre foi revelada, e fiquei cheia de ansiedade. Eu não conseguia prever como seria a nossa vida dali para frente. Meu coração estava agitado de inquietação. A ansiedade se transformou em realidade. Um dia, enquanto voltávamos das vacinações das filhas, com Alexandre dirigindo, eu estava preocupada com sua condição. Perguntei preocupada: você está bem? Parece cansado. Devemos fazer uma pausa? Alexandre respondeu mal-humorado: não se preocupe comigo. Não estou com sono. Apenas fique quieta. No entanto, minhas preocupações se confirmaram. Devido ao sono de Alexandre, fomos atingidos na traseira por um carro que vinha da esquerda enquanto esperávamos em um sinal de trânsito. O impacto foi concentrado no lado do passageiro, onde eu estava sentada, e com uma dor severa, perdi a consciência. Quando acordei, estava em uma cama de hospital. As crianças estão bem? Eu perguntei, em pânico, tentando me sentar. Meus pais estavam lá. Está tudo bem, as crianças estão seguras, eles disseram. Senti um alívio momentâneo. Que bom, mas esse alívio foi momentâneo. Olhando para o rosto dos meus pais, eles pareciam ter algo sério para dizer. Eles estavam sérios. Perguntei: o que há de errado? No entanto, meus pais não responderam, apenas olharam para baixo. Aquele silêncio pesou em meu coração. Tentei me levantar da cama do hospital, ansiosa para ver minhas filhas o mais rápido possível. No entanto, minhas pernas não se moveram, não importa o quanto eu tentasse. Não havia sensação em minhas pernas, e elas não se mexiam nem um centímetro. Naquele momento, a razão para as expressões sérias dos meus pais ficou clara. Como está o Alexandre? Ele está bem? Perguntei. Ele está bem, parece que só teve ferimentos leves. Suspirei profundamente. Entendo. Desde o acidente, tenho sido obrigada a viver em uma cadeira de rodas. Foi o início de um novo conjunto de desafios. Incapaz de me mover satisfatoriamente por conta própria, eu constantemente precisava da ajuda de alguém. Felizmente, morávamos em uma casa térrea, o que facilitava um pouco a vida. No entanto, viver em uma cadeira de rodas enquanto criava filhos não era fácil. Eu conseguia lidar com o dia a dia com a ajuda dos meus pais e das pessoas ao meu redor, embora não houvesse muito apoio entusiasmado. Eu estava determinada a fazer o máximo que pudesse por conta própria, lutando para me acostumar a operar a cadeira de rodas. Essa situação continuou por 2 meses. Oi, Alice. Oi, Alexandre. Como foi seu dia? Senti que algo estava errado com o Alexandre, que estava incomumente animado. Então, Alexandre fez uma declaração perplexa, com total confiança. Hoje à noite, convidei alguns amigos, então você precisará ajudar adequadamente. Fiquei surpresa e objetei. O quê? Não ouvi nada sobre isso. Isso é muito repentino. Eles estarão aqui em breve, então comece a se preparar. Não temos muito tempo. Espere, me escute. Alexandre riu zombeteiramente. Você não pode fazer nada sem mim, então encare isso como uma boa oportunidade para mostrar suas habilidades culinárias. Eu não conseguia compreender o pensamento de Alexandre. Hospedar um grande grupo era impossível no meu estado de cadeira de rodas. Protestei com Alexandre. Temos crianças e eu não estou me sentindo bem. Eu não posso fazer isso. Talvez se fosse um pequeno número de pessoas. Alexandre riu alto. Este não é momento para esse tipo de conversa. Hoje, 10 pessoas estão vindo. Ao ouvir essas palavras, senti que estava prestes a desmoronar. As ações de Alexandre estavam claramente dominadoras e implacáveis. 2 horas depois, os amigos de Alexandre começaram a chegar, um após o outro. Nervosa com essa primeira experiência, eu os guiei. Por favor, por aqui. Os amigos de Alexandre ficaram surpresos ao me ver nesse estado.
Meu coração estava perturbado pela situação, mas as palavras de Alexandre me fizeram esquecer esse tumulto. O que você está fazendo? As preparações estão prontas, certo? Sim, tudo está pronto. Conforme os 10 visitantes lotavam a casa, o espaço ficava apertado e eu efetivamente me transformava em uma empregada. Sempre que ficávamos sem álcool, Alexandre me ordenava que comprasse mais. Ir até a loja de conveniência próxima em uma cadeira de rodas exigia uma quantidade considerável de tempo e esforço. Ei, você é muito lenta. Inútil. Desculpe, me desculpe. Então, um dos amigos de Alexandre se levantou e se dirigiu a ele. Ei, Alexandre, já chega. Alexandre retrucou. Hã? O que é isso, de repente? Estou dizendo para você tratar melhor sua esposa. Não se meta nos assuntos da minha família. Eu descobriria mais tarde que esse amigo guardava forte ressentimento contra o Alexandre. Ele confrontou Alexandre e o agarrou pela gola. Solta ele. Os outros amigos tentaram intervir entre eles, mas a tensão era avassaladora e eles hesitaram em agir. No próximo momento, Kevin deu um forte tapa na bochecha de Alexandre. O impacto me deixou atordoada, como se o tempo tivesse parado. O que você está fazendo? Uma briga feroz começou e os dois começaram a se agarrar e quebrar coisas no quarto. Alexandre, você tem mentido para nós, não é? Alexandre parecia confuso. Do que você está falando? Eu não ouvi que a Alice estava usando uma cadeira de rodas. Por que você a fez ir às compras nessas condições? Alexandre respondeu com irritação mal disfarçada. Já chega, eu entendi. Você pode ir embora. Eu vou me divertir com os outros. Suas palavras deixaram os amigos ao redor incapazes de esconder o choque. Reunindo coragem, eu interveni. Isso não é maneira de falar. Cala a boca, você não tem o direito de falar. Não ficarei em silêncio, não posso deixar isso passar em branco. Você precisa me ouvir. Naquele momento, uma lata de cerveja fechada jogada no chão me atingiu diretamente na têmpora. Senti uma onda de dor e algo quente escorrendo pelo rosto. Ao limpar o rosto com a manga, vi que estava manchado de sangue. Os amigos de Alexandre correram imediatamente ao meu lado, protegendo-me. Vendo isso, Alexandre disse em tom de desprezo: O que vocês estão fazendo? Conforme Alexandre se tornava agressivo com seus amigos, todos começaram a expressar sua desaprovação de uma vez. A tez de Alexandre empalideceu ao perceber a gravidade da situação. Enquanto isso, eu pressionava uma toalha contra minha cabeça, tentando desesperadamente parar o sangramento. À medida que a dor diminuía um pouco, a raiva contra Alexandre crescia em mim. Pensei comigo mesma que não podia mais ficar com um marido tão egoísta e arrogante e informei a situação à minha sogra. Meu filho fazendo uma coisa dessas? Ela olhou para mim, com lágrimas nos olhos, e acariciou suavemente meu rosto. Ordenou que Alexandre pedisse desculpas. Alexandre resistiu. Por que eu tenho que pedir desculpas? A sogra, firmemente, disse: apenas peça desculpas. Então, meu sogro falou severamente: você fez algo imperdoável. Deveria ser processado e punido pela lei. Alexandre ficou confuso. Do que você está falando? Meu sogro pegou o smartphone e chamou a polícia. Isso é violência doméstica. Ele deve ser responsabilizado. Eventualmente, a polícia chegou e eu, meus sogros e eu explicamos a situação. O policial decidiu levar Alexandre sob custódia. No entanto, isso não foi o fim dos erros de Alexandre. Suas ações esconderam mais erros. Kevin disse enfaticamente: espere, há mais uma coisa que tenho que dizer. Ele mostrou a tela do smartphone. Era uma foto de Alexandre e uma mulher. Olhei atentamente para o rosto na tela e fiquei chocada. Era um rosto familiar. Qual é o significado disso? Não é Maria? Kevin confirmou. Então você está me dizendo que Alexandre está traindo você com essa mulher, uma conhecida sua, minha melhor amiga. Esta revelação deixou todos presentes chocados e sem palavras. Era incrível que ele chegasse a tal extremo. Agora, outro pecado se adiciona à lista de Alexandre. É por causa de você ter acabado nessa condição, disse um amigo, tentando atacar Alexandre novamente, mas o detive com um gesto. Bem,
Se você tem tanta energia, não há necessidade de se preocupar. Seja o que for que a vida traga a seguir, certamente não será pacífico. O que você disse? Não tenho desejo de ver seu rosto novamente. Por favor, levem ele embora, disse Alexandre, resistindo e tentando se justificar até o fim. Eu assisti enquanto ele era colocado no carro da polícia, me encarando com ressentimento até desaparecer de vista. Enquanto os amigos de Alexandre estavam se preparando para sair, decidi perguntar a Kevin por que ele mostrou tanta raiva intensa contra Alexandre. Kevin respondeu quietamente, sim, sobre isso. Tentei ser considerada. Se for difícil para você falar sobre isso, não precisa se forçar a responder. Kevin, com um olhar sério, compartilhou. Na verdade, perdi minha esposa e filha em um acidente de trânsito há alguns anos. Com essa confissão, fiquei sem palavras. Pude sentir que sua raiva surgia de um amor profundo. Então é por isso que você mostrou tanta raiva, disse Kevin, quase como se estivesse envergonhado. Sinto muito por mostrar um lado tão patético, eu disse, expressando minha gratidão. Não, estou realmente grato por sua ajuda. Obrigado. Depois de expressar minha gratidão novamente, despedi-me de Kevin e dos outros amigos. No entanto, isso não significava que todos os problemas estavam resolvidos. O verdadeiro julgamento estava apenas começando. Naquele mesmo dia, fui levada ao hospital por meus sogros. Felizmente, terminou com apenas alguns pontos, mas fiquei com cicatrizes emocionais profundas. Sinto muito por causar problemas, minha sogra me confortou. Não diga isso. Os problemas foram causados por Alexandre, não por você. Não se preocupe com isso. Depois, deixei minhas filhas temporariamente com meus pais e meus dias foram ocupados com consultas com um advogado e interrogatórios policiais. No final, o divórcio foi finalizado e também entrei com um processo por danos contra Maria. Alexandre, temporariamente libertado, estava enfrentando dificuldades financeiras. Ele ligou pedindo um favor. O que é? Posso ouvir. Quero que você retire o relatório de lesões, ele pediu. Questionei. Por que você pediria uma coisa dessas? Alexandre explicou. Se o relatório permanecer, minha vida será arruinada. Recusei firmemente. O que você está dizendo? Sua vida não é problema meu. Você deveria trabalhar duro por conta própria. Espere, me ouça. Acabou, eu disse, desligando. Depois de desligar, senti um peso sendo tirado dos meus ombros. No final, Alexandre teve que pagar pensão alimentícia para nossos 3 filhos, o que o deixou financeiramente acuado. Ouvi dizer que ele recorreu a empréstimos de várias empresas de financiamento ao consumidor. Até Maria virou as costas para ele e ele está trabalhando duro todos os dias. Nunca retirei o relatório de lesões. Era tarde demais para arrependimentos agora, pensei, ouvindo da polícia que Alexandre provavelmente seria processado. Enquanto isso, estou vivendo pacificamente na casa dos meus pais com minhas filhas. Meu corpo pode não funcionar totalmente, mas renovei minha determinação de proteger meus filhos.